Então vamos lá? Esse vídeo aqui vai ser diferente dos que a gente fez aqui no canal e diferente de tudo que você já encontrou no YouTube. Por quê? Porque a maior parte dos vídeos aqui no YouTube fala muito de educação financeira para quem tá muito no comecinho, né? Normalmente quem é mais endividado, quem tá com problema de pagar as contas, quem tá ali naquela fase, gastar com bebedeira. Não, aqui a gente vai para uma ideia um pouco mais madura. Você que já passou dessa fase, você que conseguiu atingir um salário às vezes de 10, 20, 30, 50 mil reais, mas você ainda não chegou a $1 milhão, que é o número, né? Que mede aí quem são as pessoas que atingiram um patamar muito diferente das demais. E eu tenho propriedade para falar desse tema aqui porque eu atendo clientes, muitos mesmos, né? Milhares de clientes dentro dessa janela aqui. Pessoas que já passaram um determinado patamar, pessoas que atingiram, né, esse patamar de $1 milhão também. Então são clientes meus há muito tempo. Eu tenho conhecimento acerca desses temas, eu sei o que impede a pessoa de atingir o primeiro milhão, eu sei o que impede a pessoa de atingir os 5 milhões, eu também conheço por dentro esse assunto. Poucas pessoas no Brasil atendem tantas pessoas dentro desse perfil quanto eu. E aí o que eu tenho aqui para você para começar? Então a primeira coisa que você precisa compreender é que se você já saiu da fase das suas necessidades básicas atendidas, ou seja, seu filho estuda numa boa escola, se é que você tem filho, você consegue pagar um aluguel ou você já tem uma moradia própria, você dirige um bom carro, você chegou num ponto agora que você está na fase de acumulação acelerada. Você precisa colocar esse patrimônio para começar a gerar mais patrimônio. Essa, inclusive, vai ser a principal diferença entre aquelas pessoas que nos próximos anos elas vão conseguir atingir esse primeiro $1 milhão e aquelas que vão muito provavelmente voltar para a pobreza aqui. Por quê? Quando você atinge esse patrimônio, você começa, de certa forma, a se sentir um pouco mais confortável. No Brasil, as pessoas que chegam nesse lugar, né, que saem do zero ali e chegam nesse lugar, ou as pessoas que já nasceram com alguma condição na família e chegam nesse patamar, elas estão acostumadas a ter quem limpe a casa, a ter quem lave as vasilhas, a ter muitas vezes tantos serviços, né, no cotidiano. Ela é tão acostumada a servir que ela considera que ela nunca mais vai voltar ao lugar onde ela é quem serve os outros, né? Então no seu dia a dia, quantas pessoas, conta aí pra você agora, quantas pessoas te servem da hora que você acorda à hora que você dorme e você serve quantas pessoas? Se você serve ele muitas vezes é o seu chefe, né, da sua repartição, se você trabalha em algum lugar, se você serve ao seu cliente uma vez ou outra, quando tem um contato, alguma coisa, agora você é muito mais servido do que serve. Isso cria na sua cabeça uma sensação de pertencimento, né, de merecimento, de como se você tivesse nascido para isso, e essa é a sensação perigosa, porque nesse momento você começa a achar que você tem direito ao restaurante mais caro, que você tem direito àquela escola que você paga diferente para os seus filhos, que você tem direito a um valet dentro de um shopping, né, que você tem que ter um manobrista, que você tem que ter tudo isso. E quanto mais você se acostuma com isso, pior fica. E o pior, isso aqui é tão convidativo que a gente começa a assistir vídeos na internet onde as pessoas falam, olha, você é o top 1%, você é o top 5%, isso vai crescendo na sua cabeça e você vai criando uma arrogância muito grande que vai se desdobrar nesse primeiro lugar que a gente já vai falar aqui dessa lista dos critérios que você precisa prestar atenção. Mas antes de mais nada, se você é um sardinha raiz, né, você já deixou o like na confiança no canal. Se você não é um sardinha raiz ainda, é um bom momento para você deixar o seu like aí. Quem é sardinha raiz, deixa na confiança. Você pode deixar o seu like se o vídeo te agregou já alguma coisa e a gente vai tentar agregar mais. Não precisa se inscrever, hoje em dia todo mundo pedindo inscrição, etc. Eu vou te pedir para você se inscrever sim, mas só se o vídeo te agregar, te trouxer alguma coisa de nova. Se for para você mais da mesma coisa, deixa para lá. Então o que a gente tem aqui? A primeira coisa que vai acontecer quando você entrou dentro desse universo é que você é o perfil ideal para o Nubank, você é o perfil ideal para o Banco Inter, você é o perfil ideal para XP, você é o perfil ideal para o BTG um pouco não, porque o BTG foca em ultra high, que são clientes um pouco maiores, agora está diminuindo, mas ainda assim, mas você é o perfil ideal de todos os escritórios de assessoria, né? Você é a vítima perfeita, é o que todo mundo está buscando, e essa sua busca em buscar o investimento perfeito, em ganhar 2% a mais, em ganhar 10% a mais, em ganhar 50% a mais, em procurar o fundo de investimento perfeito que vai multiplicar o seu capital por 1000, ou entrar naquela diquinha que o seu amigo conseguiu que rende 25%. Então esse é o ponto, né? E é o que acontece, se você tem aqui 10, 20 mil reais para investir, né? Ou às vezes 5 mil, 10 mil todos os meses, se você não cometer erros, você vai chegar muito mais longe. Eu quero te mostrar isso aqui, eu queria propor para você só uma reflexão que eu acho que ela vai te ajudar muito. Essa é a reflexão que eu queria que tivessem feito comigo, porque eu fui dessa pessoa que me interessava muito por investimentos em uma época que tinha bem menos conteúdo. Então, na minha época eu tinha que ir nos fóruns, na minha época eu tinha que ir em eventos presenciais, os bancos organizavam e a gente ia lá, né, para conhecer essas estruturas e tudo, mas hoje esse conhecimento está muito disperso aqui na internet. Só que a qualidade da informação que tem na internet, ela é pior até do que a que eu recebi na minha época. Por quê? Porque hoje em dia, qualquer um com a câmera, do mesmo jeito que eu tô aqui agora, se você quiser assistir os vídeos aqui do canal e criar uma cópia desse canal, como muitas pessoas fizeram, né? Eu comecei lá em 2019 aqui, tinha 30 canais de investimentos, hoje em dia deve ter mais de 3 mil, eu não conheço todo mundo. Se você quiser fazer a mesma coisa
começar a falar, você pode. E aí você pergunta, quais são suas credenciais para afirmar isso, né? O que você aprendeu, com quem que você aprendeu, como você aprendeu. E aí você vai ver que a biblioteca é extremamente rasa, né? A biblioteca hoje em dia é o quê? ChatGPT. É basicamente isso que a gente está falando. Então olha aqui a importância de não cometer esses erros. Então você já é essa pessoa que ganha aí 15 mil reais, você está aí no investimento. É uma exceção, eu estou falando com exceção, mas eu sei que eu estou falando com alguns de vocês aqui. Às vezes quem está investindo 2.500, tudo isso aqui é a mesma coisa. Então você está investindo aí há algum tempo, já acumulou aí, por exemplo, 100 mil reais, 150 mil reais, né? Você não tem ainda seu primeiro $1 milhão, mas também não está totalmente à mercê. Se você não fizer absolutamente nada, na taxa de juros do Brasil, que é historicamente muito alta, né? Tá de 15%, você vai ter investimentos aí que vão render 17% com pouquíssimo esforço, às vezes 16%, 17% com pouco esforço aí, que é 1% acima da taxa de juros. Se você não fizer nada, você vai atingir esses $5 milhões ali. O que vão te dizer? Se você vem aqui para a internet, precisa se vender uma solução. Porque o cara que simplesmente pega o dinheiro dele e começa a investir da maneira correta, sem emoções, sem tomar muito risco e tal, ele vai gerar o quê para a corretora, né? Se você não gira a sua carteira, se você não faz um trade, se você não entra numa opção de sei lá o quê, se você não entra num seguro protegido, se você simplesmente pega o seu dinheiro e envia para a corretora fazer um bom investimento, você vai gerar que tipo de rentabilidade? Como é que vão cobrar de você por esse serviço que é extremamente simples, desde que você faça da maneira correta? Não tem muito o que cobrar. Então é por isso que vão inventando todo ano uma estratégia nova. Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você não precisa fazer nada. Se você não fizer absolutamente nada em 10 anos ou em 15 anos aqui, você vai alcançar seu primeiro $1 milhão. Ah, Raul, mas $1 milhão, dada a inflação, não vai valer aquele mesmo volume, não vai valer a mesma coisa? Cara, tudo bem, mas continua sendo $1 milhão, né? $1 milhão daquele valor atualizado. Pode ter alguma coisa acontecido, a inflação pode ter aumentado, dificilmente vai perder. A taxa de juros real do Brasil nunca perdeu para a inflação, isso ninguém te conta. E detalhe, você, cara, já é um cara que tá assim, às vezes, com 40 anos de idade, com mais 10 anos de experiência, será que você vai estar no mesmo cargo, no mesmo lugar, ganhando o mesmo tanto? Muito provavelmente não. Olha lá, você é um cara que vai estar ganhando aí, por exemplo, se você for atualizando seus próprios aportes, né, considerando esse percentual novo, você vai estar ganhando um valor maior. Daqui a pouco, será que você não pode estar ganhando o dobro? Se você tem 30 anos, por exemplo, é normal aceitar que você não está no limite da sua carreira, você chegou no limite da sua carreira, você que tem emprego público pode formar mais, pode estudar, pode prestar um novo concurso, por que você tem que desistir disso? Por que você não pode acreditar mais no seu trabalho aí? Daqui a pouco é 12.500 que você está investindo por mês, porque a inflação vai aumentar, seu salário também vai, ele vai corrigir também. Será que lá no futuro você não vai ter $2 milhões na conta, simplesmente se você não errar? Agora, se você começa a entrar na diquinha, né, procurar um caminho, procurar outro, perder um pouco de dinheiro daqui, perder um pouco de dinheiro acolá, vamos supor que você caiu essa rentabilidade para 12%. Olha o efeito disso ao longo dos anos, nesses 15 anos aqui. 15 anos, gente, pode parecer que demora a passar, mas é um prazo que passa assim, ó. Eu mesmo, né? Eu me lembro de quando eu fazia meus planos para quando eu tivesse 30 e sei lá quantos anos, etc. Isso chegou, né? Eu comecei a investir com 19. Você pensa, poxa, todo mundo me falava a mesma coisa. Vai ficar investindo nisso aí? Quanto tempo, né? Você vai ficar investindo? E aí eu lembro que até meu chefe, né? Ele me dava risada ali, porque ele era um cara mais perdulário, comprava carro, comprava sei lá o que, chamava aquilo de investimento. Eu sabia que ele não era muito inteligente, né? Mas naquela época eu ouvia ele falando, e ele falando, não, você vai investir, isso aqui não funciona desse jeito, eu que entendo das coisas, comprar casa, comprar sei lá o que, comprou cada vez coisas mais caras. Hoje em dia não deve ter um patrimônio que dá nem $1,5 milhão, né? E o meu tá aqui, independente de tudo que aconteceu. A minha vida evoluiu muito diferente, eu comecei investindo assim, $1.000 e poucos, né? Que não era pouco para aquela época, pelo contrário, já era um cara bom. Agora, aqueles R$1.000 viraram 100 mil, que virou 150 mil, que virou 1 milhão, que virou 2 milhões, que virou 10 milhões, e foi virando, e foi virando. E eu acumulei um patrimônio gigantesco sem me incomodar com ficar procurando diquinha, sem ficar procurando aquele investimento perfeito, sem ficar nada. Então, o meu primeiro $1 milhão, ele não veio de um tiro de sorte, ele veio de uma disciplina muito consistente, ele veio de um tempo de esforço dedicado a entender sobre isso, a estudar e a levar isso a sério. E o segundo erro que eu vejo muita gente cometendo e que eu queria dizer para você não cometer é o seguinte: quando você começa a estudar, você vai encontrar pessoas que são chamados medalhões, né? Então a gente tem o Warren Buffett, a gente tem o Barsi aqui no Brasil, a gente tem Ray Dalio, a gente tem o Nassim Taleb, a gente tem todos esses caras que eles são chamados medalhões porque eles criaram basicamente as estratégias que a gente conhece hoje e as estratégias que deram certo naquele passado deles. Muitas vezes, um medalhão, ele é feito de um acerto fantástico. Então é assim, se você pegar o Robert Kiyosaki, todo ano ele faz uma previsão da próxima crise. A próxima crise vai chegar esse ano, a próxima crise vai chegar no ano que vem, a próxima crise vai chegar daqui 3 meses. Em algum momento ele vai acertar, mas ele vem errando há mais de 10 anos. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, você tem o filme, né, A Grande Aposta, que trata do Michael Burry. O Michael Burry lá atrás, ele conseguiu prever
prever a crise do subprime. Desde lá, desde que ele fez isso e ganhou muito dinheiro sim, ele continua fazendo novas previsões, falando de catástrofe, falando de sei o quê, já errou várias delas, né? Criando prejuízo ali, mas ele acertou uma vez, então ele tem respeito do mercado e tem que ter respeito do mercado, ele acertou muito grande, só que quando você olha para esses caras, você costuma querer copiar a carteira deles. Aí você tá aqui fazendo o seu investimento tranquilinho, você tá investindo no CDB, você tá investindo em alguma coisa, aí você começa a consumir esse conteúdo que fala, olha, o carry trading, que você pode tomar dinheiro do Japão e investir aqui no Brasil, e você faz um carry trade, ou você pode pegar o seu dinheiro e mandar para tal lugar, ou você pode pegar o seu dinheiro e investir agora num fundo tal fechado que abre a cada 10 anos. E aí você começa a querer copiar essas estratégias, então, como se você fosse um grande investidor, como se você fosse uma pessoa espetacular, fantástica, sem nunca ter estudado isso, sem nunca ter se dedicado a isso, sem nunca ter passado o mesmo tempo que esses caras passaram no mercado. Você começa a querer se guiar por gente que promete ser o próximo Michael Burry, até pelo próprio Michael Burry, ou até pelo próprio Warren Buffett, etc. Esse é o maior erro que você pode cometer. Nenhuma dessas estratégias serve para você. Todas essas estratégias deixaram esses caras ricos exatamente porque eles fizeram na encolha, exatamente porque eles não publicizaram isso, exatamente porque eles não colocaram na manchete de um jornal. Como que o Warren Buffett acertaria, né, os palpites dele tão raros e tão escassos se ele simplesmente divulgasse isso no jornal para todo mundo? Então, hoje em dia, eles mais estão colhendo os resultados daquela fama que eles construíram, né, do que plantando sementes para você, do que colocando dinheiro no seu bolso, porque o time do Warren Buffett e o time do Michael Burry, etc., eles sabem exatamente o efeito que eles têm nos investidores. Então, se ele entra numa empresa, é óbvio que ele vai divulgar que entrou. Por quê? Porque aquilo gera um efeito, gera todo mundo indo para aquela empresa. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Então, você vem um grande investidor e fala, olha, eu descobri tal estratégia, né? Olha, eu descobri agora a empresa tal que vai fazer uma técnica tal e aí eu te conto, aí todo mundo compra ali e aí eu tô simplesmente pumpando, como é chamado no mercado, pump, né? Fazendo o dinheiro vir, inchando aquela empresa e eu posso dar o dump, que é simplesmente sair antes de todo mundo e eu começo a ganhar dinheiro não mais com os meus palpites certos, eu começo a ganhar dinheiro movendo uma legião de pessoas que não pensam da maneira correta, que não enxergam ali aquele horizonte. Um investidor, né, que tem 5 bilhões, 1 bilhão, ele pode se dar o luxo de viver de ações, de viver de palpite, de viver de conversa fiada. Você está construindo o seu patrimônio, está trabalhando por ele, tem um pouco mais de cuidado. Não somos iguais, lembre-se disso, né? Por mais que a gente possa trabalhar junto, você não é igual a esses caras. Por mais que você possa trabalhar junto com eles, por mais que você possa se inspirar naquela história lá de trás, não tem nada de feio nisso, eu acho muito bonito a gente subir nos ombros dos gigantes, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque ficar seguindo diquinha, no geral, acaba gerando prejuízos gigantescos. O terceiro ponto aqui tem muito a ver com aquela conta que eu fiz no começo, mas só pra gente arrematar, o mais importante não é ganhar mais dinheiro, né? É não errar nos primeiros investimentos. Esses primeiros investimentos são os mais significativos da sua vida e normalmente é o momento que você está mais despreparado. Se você imagina, então, né, um investimento aqui que você fez, eu vendi uma casa, investi 250 mil, ou vendi alguma coisa, ou mesmo investi 10 mil por mês, né, investi 12 mil aqui durante os primeiros 2 anos, né, a uma taxa de juros de 15%, por exemplo, eu juntei 660 mil reais. Olha que isso. Se você perder só esse investimento, vamos por, então vamos por agora que você vai continuar investindo os 12 mil durante 10 anos. Só para você entender, não se apega no valor, tá? Eu tô colocando valores maiores, porque tem gente que vai chorar aqui no comentário, fala, mas simulou com valores grandes. Simula você com 1.200, simula você com 500. Você não tem que ficar restrito ao exemplo que eu dei, porque é só um exemplo, né? Eu conheço o bolso de algumas pessoas aqui e hoje eu quero falar que essas pessoas são as que mais estão cometendo erros. Quem tá ganhando mais está cometendo mais erros do que quem tá ganhando menos aqui no canal, porque quem tem menos normalmente é mais disciplinado. Então, olha só, você teria, se você acertar os seus primeiros investimentos, você teria ali os seus 5 milhões em 10 anos. Se você perder mais da metade disso, por exemplo, se você for para 250 mil aqui em vez dos 600 lá, você perdeu 1 milhão inteiro de reais aqui, simplesmente colocando essa grana aqui. E ela vai fazer cada vez mais diferença, porque o seu primeiro aporte, olha, ele vale 1 milhão aqui. Olha que loucura, né? Se for de 660 mil, ele vai valer muito mais. Você ganharia 2 milhões, né? Então, o primeiro investimento que você faz aqui, ele é o que mais vai agir o juro composto em cima dele. E quanto mais tempo passar, mais falta ele vai te fazer. Então, cada R$1 que você aporta aqui em valor presente é R$32 no futuro. É esse o custo, né? R$1 que vale aí 5, 6 dólares no futuro, né? Então, é esse o grande estímulo que você tem para não cometer erros no valor presente. Eu sei que isso é convidativo a aceitar a estratégiazinha, etc. Mas toma mais cuidado com os erros que você está cometendo. Eu tenho visto muito aqui. Quanto mais dinheiro o cara tem, parece que mais é responsável. Por quê? Porque o mundo te diz que você é espetacular, fantástico, porque você ganha 15 mil reais. Ai, eu sou o topo da sociedade. Eu sou tão especial porque eu saí da corrida dos ratos. Você não saiu nada. Para todo mundo que acha que 1 milhão é o dinheiro que te garantiu tudo, que você é muito especial e etc. Lembra o seguinte, você é mesmo, você conseguiu trabalhar bonito, etc. Mas tem
tem gente que gasta isso numa conta de boteco, que tem mesmo. Tem gente que gasta isso numa hospedagem. Vai ver quanto custa a hospedagem nos grandes lugares aí, né? Dá uma olhada quanto custa, por exemplo, 8, 10 dias nas Maldivas, né? Dá uma olhada. Olha quanto custa uma passagem de primeira classe para você viajar para a China, por exemplo. Isso é 200 mil reais. Né? É isso. Então, o dinheiro que você acha que ele é demais, que você é espetacular, fantástico, ele simplesmente ainda é muito pouco dependendo do seu referencial. E isso significa que essas são as verdadeiras pessoas ricas? Ainda não, porque acima delas tem gente também. Ah, então eu viajo de primeira classe, eu sou rico também. Não, tem gente que viaja no próprio avião. Tem gente que compra mansão no lugar onde você só pode passar o fim de semana. Então, diminui um pouco essa arrogância, baixa um pouco desse lugar, aceita um pouco mais que você não sabe de tudo, né? E se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa desse universo. Se você quiser aprender a investir bem o seu dinheiro, né, eu te convido a entrar na UVP. Acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo. Por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender a dosar o seu patrimônio, você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, você pode continuar também na mesma arrogância de sempre, de quem já sabe de tudo, senta aí atrás e continua dando ordem e tal. Não significa que as pessoas que estão obedecendo às suas ordens estão fazendo o melhor possível. Mandar é fácil, né? Se você quiser pagar alguém para mandar, qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. Mas cada um escolhe, né, o caminho que quer para si. Eu, sinceramente, vim aqui, tô aqui estudando, para não falar para vocês, tá vendo que não é meu cenário. Saí da minha empresa, deixei lá 200 funcionários, etc. Vim para onde? Vim para Boston estudar. Visitei a Petstone hoje, é uma empresa que gere 140 bilhões de dólares, né? Isso é o equivalente ao quê? R$500 bilhão sob custódia. Eu fui lá aprender, né? Fui lá estudar. Visitei o Federal Reserve, fui no começo do mês para Wharton, né? Por quê? Porque eu acredito que conhecimento nunca é demais, né? E eu não sei de tudo ainda. E é por isso que eu tô aqui aprendendo com aqueles que chegaram ainda mais longe, com aqueles que atendem clientes que têm 1 bilhão cada um. Então, assim, eu preciso aprender e eu pego tudo isso e ensino para os meus alunos também. Mas nunca com essa ótica de que não tem nada para aprender. Eu ando ficando muito chateado de ler alguns comentários aqui de pessoas que acham que sabem de tudo, de pessoas que acham que, olha, não, basta eu ter dinheiro, eu ter 100 mil reais, que aí meu assessor fala que eu sou gênio, porque ele fala mesmo, ele tá te ferrando, né? Então, eu sou incrível, eu não erro meus palpites, né? Beleza, tá bom, fica aí nesse lugar, fica aí, você sabe de tudo, então faz mais um comentário cheio da razão e lá no futuro a gente vê. Porque normalmente, né, todas as pessoas que tinham esse comportamento que eu conheci na vida, elas ficaram pra trás. Tinha gente com esse comportamento na minha primeira escola pública, tinha gente com esse comportamento da primeira vez que eu virei executivo, tinha gente com esse mesmo comportamento na primeira empresa que eu fundei, né, meus primeiros sócios, quando eu vendi a empresa, não, eles sabiam de tudo, eles ficaram muito ricos, e eu sempre fui indo, eu acho que eu sempre fui aprendendo. Então eu tô cada vez aprendendo mais. Quem conhece aqui o canal sabe do começo o conhecimento que eu tinha e onde eu cheguei exatamente, porque apesar de eu ser muito arrogante, é difícil conviver com a minha arrogância todos os dias, pelo menos essa eu não tenho, eu acho que sempre tem um espaço para aprendizado. O Mãozinha perguntou, vocês pensam em expandir a UVP para os outros estados? Quando eu falo expandir, se refere a construir sedes e novos funcionários. Se sim, porque Palmas vai ser a primeira. Palmas não seria a primeira cidade, né, no sentido que não tem tanta gente. Na verdade, a gente pensou muito nessa hipótese, a gente começou até a ensaiar, comprar sedes em outros lugares e tudo, mas a gente percebeu que a gente consegue atender hoje muito bem pela internet, a gente quer aplicar um modelo mais enxuto possível, uma boa estrutura. Eu acho que nosso grande diferencial é não ter sede física. E a gente trocou isso por fazer eventos em algumas cidades, como São Paulo, no Rio de Janeiro e tal. A gente deve cada vez mais se encaminhar para isso. Até vou encontrar uns alunos aqui em Boston também. Acho que é mais flexível, né? O João Marcos 4641 falou, 014, eu não passo nem na calçada do BTG e da XP. Não tenho nada relacionado. Um dia vai tudo pro buraco. Bom, é uma análise curiosa. O BTG é o maior banco de investimentos da América Latina, né? Com uma carteira de crédito maior do que os bancões, assim. Quando você fala da XP, não necessariamente, mas o BTG, ele é uma empresa bem sólida, né, cara? Estamos falando aí de uma empresa com mais de 40 anos de mercado e que começou como IB, que tem crescido cada vez mais, né? Mas um dia tudo eventualmente vai pro buraco, mas corre risco de você ir pro buraco, acho que primeiro, talvez, do que o BTG. Eu diria isso. Mas não sei também, que eu não sou o rei da razão.